a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out. Paz, Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus porque o Senhor tem nos ajudado e nos dado momentos de ouvir a sua palavra, palavra poderosa, palavra que tem nos fortalecido, nos mantido em pé nesse momento. Nós louvamos o nome do Senhor. Eu vou orar para iniciar a aula. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, quero te louvar, quero bendizer o teu nome, quero, ó Deus, te engrandecer, ó Deus, por esse dia, quero, ó Deus, colocar as nossas vidas, colocar a minha vida, pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos usar, ó Pai, com grande poder, que o Senhor venha nos falar, ó Pai, nesse dia, ó Pai, aquilo que tu queres, fortalecer, ó Pai, nos dar, ó Pai, entendimento, ó Pai, para realizar a tua obra, ó Pai, de maneira perfeita, ó Deus, de todo o nosso coração, entregando toda a nossa vida, ó Pai, entregando, ó Deus, tudo que nós somos, ó Pai. Quero te louvar, ó Deus, por cada aluno, exaltar o teu nome, quero, ó Deus, colocar, ó Pai, mais uma vez, cada aluno, cada família, ó Deus, de cada aluno, cada servo ou serva, ó Pai, que assistirá essa aula. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, continue protegendo, guardando as nossas vidas, guardando as nossas famílias, ó Pai, abençoando, ó Deus, para a glória do teu nome. Fala conosco nesse dia, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. O texto base da nossa aula está no livro de Salmos, no Salmo de número 1. Diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Nós continuaremos a falar do livro de Salmos, que é um livro maravilhoso. Ele traz muitos ensinamentos às nossas vidas. Eu quero também pedir a cada aluno que nesse momento pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, pegue sua caneta ou lápis para anotar. Quero também louvar o nome do Senhor, porque na nossa última atividade quero agradecer a participação de cada aluno, todos fizeram, ficou muito bonito. Eu louvo a Deus, surpreendeu muito, porque nós louvamos o nome do Senhor, porque vocês têm crescido na graça e no conhecimento, no entendimento. Então surgiram muitas palavras bonitas. E nesse momento, então, eu quero mostrar como ficou o nosso salmo. Salmo da classe Novidade de Vida. Versículo 1. Senhor, Tu és para mim meu Pai, meu Senhor, meu Pastor e meu Redentor. Sou grato a Ti por Teu grande amor. Tudo o que faço e tudo o que sou é para o Teu louvor. Te adoro, meu Senhor. Versículo 2. Bem-aventurado o homem que anda segundo a tua vontade, ó Senhor, Deus de Israel. Versículo 3. Tua palavra, ó Senhor, é o bem mais precioso que posso adquirir. Sê comigo durante toda a minha vida
e faz com que eu sempre prevaleça diante dos meus inimigos. Versículo 4. Senhor, Deus meu, coloco minha vida perante a ti, pois sei que sabes de tudo o que necessito. Quero somente te adorar. Versículo 5. O amor de Deus é tão grande que ele deu o seu Filho para morrer em meu lugar. Versículo 6. Agradeço ao Senhor, pois tem guardado o nosso sustento. O Senhor nos preservou em toda a vida, por isso confiamos em Deus, e o nosso coração sempre o louvará. Versículo 7. Nada me falta, pois o Senhor é o meu provedor. Ele é o meu sustentador e o meu redentor. Louvarei continuamente ao Senhor. Versículo 8. O Senhor, o guarda de Israel, protege o seu povo, e nenhum ímpio aflige os seus escolhidos. Versículo 9. Sou feliz, pois amo a tua lei, e guardo a tua palavra no meu coração, e sei que desta maneira serei feliz na terra e terei a vida eterna. Versículo 10. Senhor, a tua palavra é luz para o meu caminho. Quero guardá-la e praticá-la a cada dia. Versículo 11. Meu Deus é a minha fortaleza, escudo e salvador. Nele tenho prazer e alegria. Ele é quem vai à minha frente derrubar todas as muralhas. Versículo 12. O Senhor é digno de louvor. Por todos os teus feitos maravilhosos, louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus porque esse salmo saiu de servos valorosos da nossa classe, alunos que têm entendido essa grande obra que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem nos preparado, e são palavras poderosas, maravilhosas, e que devemos guardá-la e praticá-la dia a dia na nossa vida. Nós louvamos a Deus e continuando com essa parte 2 da nossa aula, nós vimos então na aula 1 os autores dos Salmos, nós vimos também esse contexto do livro que nos leva sempre a adorar ao nome do Senhor de todo o nosso coração, esse caminho que os Salmos, que o livro de Salmos mostra para a gente sempre seguir. E continuando então, hoje nós veremos os títulos. E os títulos, quando nós abrimos lá, ele vai ficar em negrito, ele vai ficar de uma maneira bem visível para a gente. Mas vocês já repararam que embaixo desse título, ele tem um sobrescrito, ele tem uma frase? E o que seria então essa frase? Então nós vamos estudar um pouquinho, meditar o que cada salmo ou o que cada título quer falar. Então, nós temos os títulos da autoria, né? Que eles indicam quem foi o autor do salmo, ou sobre quem o salmo fala, ou até mesmo quem o salmo foi dedicado. E nesse subtítulo, nesse sobrescrito embaixo do título, nós vemos algumas características. Por exemplo, nós vemos um título histórico. Nós veremos que no sobrescrito fala Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Então ele tem uma história ali. Nós podemos ver também um outro ponto, ou uma outra maneira do título, é o título de gênero, que ele indicava os diferentes tipos literários que tinha essa poesia hebraica, que tinha quando foi formado o Salmo. Então, no Salmo 53, ele fala Masquil de Davi para o cantor Mor sobre Maalat. E o que era esse Masquil, então? Ele era uma espécie de um poema, mas de um poema didático. Ele servia para instruir, para dar uma instrução, com o objetivo de instruir aqueles que estavam lendo. Nós vemos também um outro ponto que eu achei bem legal,
que é o título, no Salmo tem o título das notações musicais, que eles davam uma instrução quando tinha execução musical em determinado salmo. Então a gente tem um salmo bem conhecido, que é o Salmo 46. No Salmo 46, no versículo 7, ele diz ali: O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se você pegar na tua Bíblia, quando termina, ele vai ter aquela palavra, Selá. E o que seria essa palavra? Ela era uma indicação musical. Ela tinha por objetivo fazer uma pausa na música. Outra coisa que nós vemos também, e isso daí você pode pegar, em muitos salmos vão ter, ele tinha títulos de instruções para o culto. Títulos para aplicação do salmo no momento da celebração do culto. Ou nós veremos como em muitos salmos que nós podemos ver a palavra cantor mor. E quem que seria esse cantor mor? Ele seria o líder dos cantores, ou o regente do coro. Então a gente pode ver no Salmo 49, a gente vê, tem o título, a vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte, e embaixo no sobrescrito, Salmo para o cantor mor entre os filhos de Corá. A gente viu quem eram os filhos de Corá na primeira parte da nossa aula. E aí a gente vê que eles eram os líderes, e esse salmo foi dedicado para quem? Para esse cantor mor entre os filhos de Corá. Outro ponto que nós veremos também na nossa aula de hoje é a classificação dos capítulos. Então a gente vai começar estudando um pouquinho o livro de Salmos. Nós vemos que eles têm características diferentes. Então a gente vê, por exemplo, existem salmos que tinha a classificação como cânticos de louvor e adoração. Eles eram salmos que apresentavam, que eles tinham um tema principal, exaltar e louvar o nome do Senhor. Esse tipo de salmo, ele sempre enfatiza a soberania de Deus. Sempre Deus é louvado pelo que ele era. A gente tem alguns exemplos desses salmos, que são o Salmo de número 8, o Salmo 24, o Salmo 29, o Salmo 33, o Salmo 47. O Salmo 48, por exemplo, diz: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Nós temos também uma outra classificação, que era aqueles salmos de lamento, que eram salmos normalmente quando eles expressavam a necessidade do socorro de Deus diante de determinadas circunstâncias. O salmista, o salmo de lamento, ele podia trazer tanto um lamento individual quanto um lamento coletivo. O salmista, ele derramava sempre as suas inquietudes, ele sempre se prostrava sabendo que só Deus podia ser o seu socorro naquele momento. A gente vê, por exemplo, como alguns exemplos, o Salmo de número 12, o Salmo 25, o Salmo 86, ou, por exemplo, o Salmo número 120. Na angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. E nós vemos também uma outra classificação, que era aquele salmo de ação de graças. O salmo que expressava gratidão pelas bênçãos que só vinham do Senhor mesmo. Quando o povo ou o salmista era abençoado, ele via que essa bênção era unicamente vinda do Senhor Todo-Poderoso. Nesse tipo de salmo, o salmista geralmente engrandece a Deus, por toda a provisão, pelo cuidado, por ter escutado. Nós vemos aquele salmo de lamento e a gente vê aquele salmo de ação de graças, porque o Senhor atuou naquele momento e abençoou e livrou daquele lamento. Veio a ação de graça, veio a ação do Senhor e a bênção do Senhor. Nós vemos, por exemplo, como o Salmo 18, ou o Salmo 66, ou o Salmo 138, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Vocês já repararam também
que muitos dos nossos salmos são hinos da nossa igreja, né? Nós vimos bastante hinos que são salmos e cantamos frequentemente e vocês podem começar a prestar atenção. São salmos, são de salmistas, de momentos que o Senhor abençoou o salmista e hoje nós podemos louvar e exaltar o Senhor com essa bênção mesmo. Outro tipo de salmo era esses salmos de romagem, que era um salmo de peregrinação, que instruíam os fiéis quanto à consciência de buscar sempre o Senhor e ao mesmo tempo preparar aquele momento da adoração, sempre preparando para a perfeita adoração. Nós vemos esse salmo de romagem entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Se vocês verem lá, ele sempre vai estar escrito Cântico de degraus. Então eles eram um salmo de romagem. Outro tipo de salmo são os salmos reais, que era aquele salmo que falam principalmente da realeza, da grandeza de Deus. Se a gente for pegar o Salmo 45, o versículo 6, por exemplo, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Então vocês viram aqui, é uma linguagem toda real. Ele fala que é o teu trono, o cetro. Ele pega uma linguagem totalmente real. E a última classificação que nós veremos nesse dia é o Salmo de Sabedoria. Lembram daquele primeiro salmo que nós ouvimos, que nós lemos no começo da aula, o Salmo de número 1? Lembram como começa? Lembra a orientação? Feliz é aquele que não segue o caminho dos perversos. Ele fala, então, que é feliz aquele que não segue e, por consequência, então, vai ser infeliz aquele que segue esse caminho. Então ele nos dá um caminho de sabedoria. Ele dá uma orientação que nos vai trazer a felicidade e também, por consequência, ele nos mostra que há o outro caminho, que é um caminho da infelicidade. E já concluindo também, os Salmos, ele também traz os ensinamentos de muitos momentos que passamos e passaremos em nossa vida. Momentos de lamentos e de aflições, mas grandes momentos de alegria. No livro dos Salmos, vemos orações que foram respondidas, livramentos, súplicas e promessas que foram cumpridas, mostrando para nós a grandeza e a fidelidade do nosso Deus. Foi como eu comentei, existe o salmo de louvor, de exaltação, mas também existe aquele salmo de lamento, quando ele buscava o socorro. Existia aquele salmo de ação de graça, quando o Senhor atuava e ele via que aquele socorro era vindo só do Senhor mesmo. Aquela mão poderosa que atuava era só a mão do Senhor. O louvor é uma das formas mais belas de nós expressarmos a Deus. Eu queria falar para cada aluno nesse dia: exalte o nome do Senhor de todo o teu coração mesmo. Não tenha vergonha, não tenha medo, não entre na igreja como se fosse qualquer lugar. Entre na igreja disposto a realmente expressar toda a tua gratidão, toda a tua exaltação ao nome do Senhor. Não é proibido nenhuma criança levantar a mão, nenhum adolescente levantar a mão. Não é proibido na nossa igreja, nós louvamos por isso, e nós temos aprendido muito na nossa igreja que não é proibido você se entregar, louvar com toda a tua voz, com toda a tua alegria, não de uma maneira formal, mas com esse entendimento que nós vimos na nossa aula, que nós estamos diante do Todo-Poderoso. Então, muito mais do que uma aula, é um convite para as nossas vidas de louvar a Deus de todo o nosso coração, entregar a Deus toda a nossa alma. Diz assim o Salmo 145: todas as tuas obras te darão graças, ó Senhor, e os teus fiéis te louvarão.
falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder. Anunciarão teus feitos poderosos e majestade de glória em glória. E também o Salmo 28. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti. Conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Nesse Salmo 28, a gente vê a posição do servo, quando ele fala, o Senhor é a minha força e o meu escudo, e ele também, ele fala, ele lembra, e como nós temos passado por esses momentos, ele sempre lembra a nossa igreja, a nossa vida, o Senhor é a força do nosso povo, da nossa igreja, da casa de oração Efizibá. O Senhor é a força, é nele que nós confiamos, ele é a fortaleza segura para o seu ungido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu irei orar para encerrar a aula. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez entregamos a Ti, ó Pai, aquilo que Tu queres nesse dia, através da nossa vida, ó Pai, nos colocando, ó Deus, apenas como servos, como ferramentas, como instrumentos, ó Deus, para que a Tua vontade, ó Pai, ó Deus, seja realizada. Quero, ó Deus, colocar, ó Deus, a cada um, ó Pai, e, ó Deus, conforme, ó Pai, o Senhor tem falado nessa aula, ó Pai, quero te pedir, ó Pai, o teu poder, a tua força, ó Pai, para, ó Deus, que consigamos, ó Deus, entender, ó Pai, e, ó Deus, louvar, ó Pai, expressar, ó Deus, a nossa gratidão, ó Pai, com lábios, ó Deus, que confessam o teu nome, ó Pai, com coração puro, ó Pai, ó Deus, ó Pai, com uma vida que entende, ó Deus, que é uma vida tua, ó Pai, para o louvor da tua glória, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, nos ajuda a louvar, ó Deus, como tu mereces, ó Pai. Ó Deus, repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que impede, ó Deus, que, ó Deus, possamos, ó Deus, louvar o teu nome, repreendemos o nome de Jesus, ó Pai. Ajuda o teu povo, ajuda a tua casa, ó Pai, e continue, ó Deus, nos abençoando, ó Deus, e, ó Pai, abençoando a nossa igreja, ó Deus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. E para nossa atividade, então, no nosso salmo da classe Novidade de Vida, nós já temos os versículos. E com a ajuda da irmã Amanda, nós temos um hino. E aí eu queria convidar a cada aluno, nós mandaremos no nosso grupo o hino. Eu queria convidar a cada aluno a cantar aquele versículo que você criou, conforme o hino. E mais, lembram que a gente viu então no sobrescrito que tinha o cantor Mor? Então eu queria que você também convidasse um cantor ou um músico da Casa de Deus. E aí não se restringe somente a Pirituba, você pode convidar alguém de Sorocaba, do Jardim Gazusa. Você pode ficar na liberdade de convidar algum cantor também para cantar junto com você a tua parte no hino, tá bom? Caso tenham alguma dúvida, a gente vai se falando no nosso grupo lá. Eu quero dizer mais uma vez que eu me alegro muito com cada aluno. Me alegro por poder ver alguns. Quero em breve ver aqueles que eu ainda não tenho visto. E quero que em tudo o nome do Senhor seja louvado. Um grande beijo. A paz do Senhor. Deus abençoe a cada um.